26 na programação da nossa Rádio Manhã Melhor no ar. A gente continua batendo papo até as 10 da manhã com a nutricionista Thalita Maciel falando sobre alimentação e esporte. A Thalita já introduziu aqui o nosso bate-papo falando da boa alimentação associada aos esportes, mas a gente tem que ter alguns cuidados antes de praticar os esportes. Thalita, quanto tempo antes e quanto tempo depois nós devemos comer algo nesse período em que praticamos esportes? Você pode consumir o pré-treino até em torno de 30, 40 minutos antes do seu treino. Uhum. E pós-treino depende do seu objetivo. Uhum. Então, se você quer ganhar massa muscular, se você quer diminuir gordura corporal, daí isso tem que ser avaliado. E geralmente acontece até 1 hora após o treino. Para quem precisa reduzir bastante gordura, tem que esperar mais ou menos aí 1 hora para poder consumir o próximo alimento. Ok. E no início você falou sobre o jejum, né? Algumas pessoas, para algumas pessoas antes da prática de exercício é benéfico, para outras não. Varia de cada caso é um caso, mas você falou também que algumas podem usar um suplemento. Usar o suplemento sem orientação nutricional, sem orientação de um especialista, pode ser arriscado? Com certeza, pode ser arriscado, sim. Você precisa passar por consulta, avaliar, verificar seus exames, verificar sua intensidade em relação à prática dos esportes, porque dependendo, uma fruta resolve o seu problema e você não precisa comprar um suplemento que é caro. Uhum. E pode causar até um mal-estar se você consumir de uma forma errada. Então, tem que ser avaliado e ajustado. Porém, a gente não precisa achar que são anabolizantes, que são hormônios. Suplemento alimentar, ele é um derivado em relação à alimentação. É aquilo que você não completa com a alimentação, você tem o suplemento para você completar. Uhum. Né? O próprio nome já fala, suplementar. Mas você tem que garantir que a sua alimentação está ok. E, se precisar, a gente tem os suplementos aí para você fazer o up e melhorar aí sua performance. Existem alguns pacientes que acabam não se alimentando bem por causa da correria ou por causa de qualquer outro fator e acabam se apoiando no suplemento. Então, fazer a suplementação sem uma alimentação correta também é um risco. Eu não recomendo essa prática. Você precisa ajustar as suas principais refeições. Então, por exemplo, se no meio do treino você precisa um treino mais longo e você não tem como parar e comer alguma coisa, então a gente recorre ao uso de suplementos para você colocar ali, fazer um shake na sua garrafa, na sua squeeze e consumir. Isso é positivo. Aí vamos supor que essa pessoa precise de uma quantidade maior de ômega 3, ela precisa de uma quantidade maior de proteínas, então não dá para ela consumir isso na forma da alimentação. A gente tem os suplementos, que é muito válido. Até interessante falar da onde que veio a questão dos suplementos, né? Isso veio dos Estados Unidos, na época da quebra da Bolsa de Nova York. E a gente sabe que a população se foca muito no trabalho e eles não queriam parar para perder tempo, entre aspas, digamos assim, para se alimentar. Então, eles queriam alguma coisa que fosse um pó, colocasse numa garrafa, na água, e aquilo ali valesse como uma refeição. E isso, com o passar do tempo, isso foi evoluindo. A tecnologia, a indústria foi desenvolvendo e aplicando isso para o uso do esporte, tá? E hoje nós temos aí todos esses suplementos que são benéficos se usados da forma correta. Eles ficavam lá 24 horas na Bolsa de Valores, né? E aí tomava o suplemento. Exatamente. Só que hoje a gente não pode tirar o prazer de você ter uma refeição, de você comer arroz, de você comer feijão, comer um bife, comer um filé de frango, comer salada. Isso não pode ser substituído por simplesmente chacoalhar um pó na água e consumir. Então, nesse sentido, eu sou contra. Mas suplemento a gente tem que usar se completar, se faltar em relação à alimentação aí de cada pessoa. Ok. Agora, ainda falando dos produtos consumidos para... você falou que a alimentação antes e depois do treino depende do objetivo da pessoa. Então, se ela quer ganhar massa muscular, se ela quer perder peso... existem pessoas que, às vezes, também sem orientação médica, consomem muita proteína para ganhar músculo. Até onde isso é prejudicial?
Sabe o que é interessante? Pós-treino, não adianta só consumir whey protein ou só consumir as claras de ovo, como o pessoal faz. Você precisa ter uma fonte de energia, um carboidrato, para ajudar nessa proteína, levar até aonde precisa, que é a musculatura. Então, você precisa ter esse estímulo de um carboidrato. Então, você pode utilizar alguma fonte de carboidrato saudável que venha trazer benefício e não somente a proteína. O excesso de proteína pode dar uma sobrecarga renal. Você pode aí utilizar de uma forma errada a função do seu organismo. Então, nós precisamos tirar aquilo que é de excesso na alimentação, inclusive o excesso das proteínas. As pessoas só pensam nos carboidratos, mas inclusive as proteínas também. Então, tem que ser ajustado aí. Basicamente, se a pessoa consumir uma proteína no café da manhã, uma proteína no horário do almoço, uma proteína à noite, isso é de bom tamanho. Agora, o extra, a gente tem que avaliar e ajustar para cada pessoa. Ok. Até às 10 da manhã estamos com Thalita Maciel, nutricionista, conversando aqui no Manhã Melhor sobre alimentação e esporte. A gente tem uma canção agora e voltamos já já com o nosso bate-papo.